eu sou a Natasha, uma das alunas da UFABC que faz parte do Grupo CREI Santander. Irei apresentar a primeira parte do trabalho final de Princípios de Administração do Quadrimestre Implementar 2020. Esse é Mamed Paz Mendonça, um homem que não chegou a terminar o primário, mas nasceu com dom de negócios. Ele e seu irmão Euclides iniciaram no setor de padaria, em que ambos juntaram R$ 2.700 para dar início ao sonho. Ficaram com essa padaria até 1940 e então criaram um comércio de secos e molhados na cidade de Itabaiana. E um dia, o sergipano decide viajar para a Argentina, com o intuito de comprar alpiste para o seu armazém. Após isso, Mamed volta encantado com as lojas de autosserviço que existiam no sul do país e decide visitar mais estabelecimentos daquele tipo no Brasil e no Uruguai. Quando retornou de suas viagens, em 1959, abriu seu primeiro supermercado, deixando a caderneta de anotações de lado para se incorporar em um novo mundo de perspectivas. Depois disso, não parou mais. Inaugurou as lojas da Barra, o Forte de São Pedro e um hipermercado em São Paulo. Na década de 70, o grupo se solidificou e em 1980, Mamed colocou o seu maior empreendimento para funcionar, o Hiper Paz Mendonça, na qual era o maior hipermercado das Américas e o sexto do mundo. Porém, o sergipano não se deu como satisfeito e teve ideia de aumentar suas produtividades através da aquisição parcial ou integral de redes menores de supermercados. Em uma dessas compras, Mendonça adquiriu o Mercado Disco, no Rio de Janeiro, onde foi o pontapé para se endividar e operar no vermelho por 5 anos. O dono desse mercado, que lhe dizia ser seu amigo, deixou Mamed com estoques fantasmas e dívidas elevadas de empréstimos anteriormente feitos. Mesmo com a empresa entrando em declínio, Mamed não deixou seu lema de comprar bem para vender barato de lado e reforçava a ideia de que preferia ganhar 5% vendendo 10 milhões do que ganhar 10% vendendo 5 milhões. Isso fez com que conflitos progressivos acontecessem e que os pontos fracos da rede se fortalecessem. Mendonça não tinha mais condições de fazer melhorias nas instalações para ampliar a oferta de produtos e possuía poucos recursos para investimentos gerais. Além disso, ameaças da possível entrada de novos concorrentes e a necessidade de abrir novos mercados em ponto fácil de acesso aos clientes eram demandas que cresciam com o tempo. O empresário, que já possuía diversas dívidas, não abriu mão do investimento que tinha com seus funcionários, que ainda podiam frequentar atividades socioculturais em quadras, campos de futebol e salões de festas. Atrelado a isso, também houve resistência do sergipano em investir no mercado financeiro, evitando assim abrir o capital da empresa para tentar gerar melhorias. Essa problemática foi fruto de uma característica bastante forte entre empresas familiares, que ocasionou a venda das lojas gradualmente para 3 grupos: Odebrecht, Pão de Açúcar e Bom Preço. Em 1995, Mendonça faleceu. Então, o Grupo Paz Mendonça passa a ser comandado pelo seu sobrinho Wander Vasconcelos, que mesmo com a crise enfrentada na década de 90, conseguiu estabilizar o grupo e se manter no ranking das melhores empresas de supermercado. Diferentemente das redes de seu tio Mamed, a Bom Preço não passou por um momento de crise que a obrigasse a vender suas lojas para sanar dívidas elevadas, como ocorreu com as outras, mas houve a decisão de abrir o capital como uma forma de estratégia para obter o investimento, a fim de enfrentar concorrências multinacionais. Então, em 2003, a rede decidiu entrar em venda e foi adquirida pela Walmart, que assumiu 118 lojas, fazendo com que esta saltasse da 6ª para a 3ª posição no ranking nacional. E com isso, visto que mesmo com diversos pontos positivos da rede, como, por exemplo, a parceria com fornecedores internacionais, a alta variedade de produtos e serviços que eram concentrados em um só lugar, e o cartão Fidelidade com crédito rotativo, a empresa não conseguia mais suprir as necessidades do ramo competitivo de mercados, por conta de suas altas dívidas.
Contudo, a teimosia do sergipano em não deixar de lado seu lema, que envolvia ofertas na aquisição de produtos diversificados, além de continuar com incentivo de alto nível aos seus funcionários e a negação em investir financeiramente no mercado, acabou acarretando no fim das redes Pais Mendonça, que eram tão famosas no Brasil e no mundo. Olá, meu nome é João Victor Paulino e eu irei apresentar a parte 2 da atividade que trata basicamente das ferramentas utilizadas para a análise da corporação Pais Mendonça. A primeira ferramenta utilizada é o Google Canvas e constitui uma análise sobre 9 aspectos divididos em retângulos. O primeiro aspecto se trata do segmento de clientes, ou seja, o público-alvo da empresa, que se dá basicamente pelo público doméstico. Em outras palavras, o foco está no abastecimento da população em geral. O segundo quadro fala da proposta de valor da empresa, ou basicamente, o que ela pretende entregar ao seu consumidor. A proposta do supermercado Pais Mendonça são resumidas na frase de seu fundador, Mamet, que dizia comprar bem para vender barato. Partindo para o terceiro retângulo, nos deparamos com os canais de acesso que a empresa possui, sendo eles 2. As propagandas e as diferentes lojas da rede. O próximo aspecto é o de relacionamento com o cliente e possui como fundamentos os funcionários que proporcionavam um tratamento diferenciado ao cliente e o cartão fidelidade do mercado, que criava uma constância entre consumidor e empresa. O quinto retângulo engloba o modelo de receitas da empresa, que possui como participante mais relevante a rentabilidade dos produtos importados oferecidos nas prateleiras dos supermercados. Partindo para o aspecto seguinte, este trata-se dos recursos principais da empresa, que eram basicamente o grande investimento na modernização dos estoques das lojas, compostos de computadores modernos e a adquisição de confiança dos fornecedores, por meio do pagamento realizado de forma super correta. Já o sétimo retângulo trata das atividades principais realizadas pela empresa de Mamet, que focam basicamente na criação de um novo modo de fazer compras em sua região, mais especificamente em Salvador, onde as compras eram normalmente feitas por cadernetas em armazéns, e a nova ideia de concentrar um leque de produtos em um único só lugar. O penúltimo aspecto fala sobre as principais parcerias que os mercados possuíam, e eram elas os fornecedores internacionais e nacionais, além da cooperação com outras empresas, como dividir um terreno com um shopping. Por último e não menos importante, a estrutura de custos abrange os gastos mais representativos da empresa. São eles como funcionários, distribuição e importação de produtos, além da expansão da rede. Como pode ser visto na análise, as características foram representadas em cores diferentes. Nesta apresentação, iremos falar da cor verde, que representa características que ajudaram a empresa a alavancar, e da cor vermelha, que representa características que prejudicaram a empresa e posteriormente levaram-na à falência. Primeiramente, com relação aos retângulos verdes que ajudaram a alavancar a empresa, estão a venda de produtos importados, que diferenciava o estabelecimento dos demais, pois esses produtos possuíam um valor agregado por serem produzidos fora do país. Além disso, a cooperação com outras empresas gerava benefícios mútuos, atraindo clientes de uma parte para outra. O vínculo com o cliente também, pelo cartão fidelidade e pelo atendimento diferenciado proporcionado pelos funcionários, criava uma relação estável entre empresa e consumidor. Agora, com relação aos retângulos vermelhos, estão o grande acervo de benefícios oferecidos aos funcionários, apesar de ser uma forma de incentivo, demandava uma grande quantidade de dinheiro, e parte dessa quantidade de dinheiro poderia ser remanejada e investida em outros setores da cooperação. Também a tentativa de expansão frustrada devido à compra de supermercados rivais endividados e a resistência de Mamet para a capitalização da empresa levou ao declínio. Ou seja, a pesquisa feita de maneira errada para a compra de novos mercados
levou a adquirir empresas que já possuíam dívidas, além de a resistência de Mamed de não capitalizar essa empresa, ou seja, não receber investimentos por meio de ações. Partindo para a próxima ferramenta utilizada, iremos falar da análise SWOT, que evidencia pontos fortes e fracos, externos e internos da empresa em questão. Começando com os pontos fortes da empresa, destacam-se as forças presentes. São das estratégias de diferenciação, tanto na parte de oferta de produtos importados, quanto na nova forma de fazer compras na região, ou seja, o supermercado em si. Além de oferecer promoções semanais e congelamento de preços nas lojas, os produtos só poderiam receber esses reajustes quando estivessem no estoque. E oferecer serviços personalizados para os clientes. Além disso, as oportunidades são outros pontos fortes envolvidos. São elas: a indústria de supermercados em expansão e a demanda cada vez maior de produtos com o aumento da população, a criação de supermercados direcionados a diferentes classes sociais, desde os mais econômicos até os sofisticados, sendo todos de uma mesma rede. E o investimento em propagandas começava a se tornar interessante nessa época. Na antemão dos pontos fortes, encontram-se os pontos fracos da empresa, começando por suas fraquezas, que são basicamente a necessidade de melhorias visuais e estruturais do ambiente, tornando o lugar mais aconchegante e acolhedor. Ou seja, a empresa deveria se preocupar um pouco mais com o bem-estar do cliente com relação não só ao tratamento do cliente, e sim ao ambiente também, fazendo com que o cliente se sinta em casa. E também a falta de recursos para investimento, ou seja, um devido remanejamento dos recursos da empresa para realizar investimentos em locais certos. Ademais, as ameaças são outros fatores presentes nos pontos fracos. São elas a concorrência, que cresce com a chegada de novas multinacionais no mercado, como por exemplo o Carrefour e o Pão de Açúcar. Além disso, a demanda dos clientes por um ambiente mais confortável e a localização estratégica dos concorrentes, ou seja, essas multinacionais procuravam locais estratégicos para que pudessem apanhar os clientes da rede Paz Mendonça. Essa foi a apresentação do trabalho final de princípios de administração. Obrigado.